Bora lá, fazendo a correção de matemática da página 44, sobre problemas com adição e subtração. Vamos ver lá esses problemas, vamos ver como vocês conseguiram resolver. Na primeira questão, diz o seguinte, que Giovana, ela tem 23 lápis de cor. E Júlio tem alguns lápis de cor. Juntos, eles têm 55 lápis de cor. Quantos lápis de cor Júlio tem? Então, se Giovana tem 23 e Júlio alguns, e junto eles têm 55 lápis, vamos ver quantos são esses alguns lápis de Júlio. Então, nós vamos pegar o 23 mais, que esse valorzinho aqui é um valor desconhecido, que a gente vai tentar descobrir que valor desconhecido, que somando dá 55. Então, vamos fazer o quê? Com o inverso da subtração. Vamos pegar o valor 55 lápis que eles têm juntos e vamos subtrair menos os 23 lápis da Giovana para descobrir qual é o valor desconhecido desses alguns lápis de Júlio. Então, fazendo a subtração, 55 menos 23, vamos ver qual é o valor que vamos descobrir. Então, 55, que é a quantidade deles dois juntos, menos 23, que é a quantidade de Giovana, né? Então, vamos resolver aqui 55 menos 23 para ver qual é esse total. Então, eu vou tirar 3 de 5, né? Então, 5 menos 3, 2. 5 menos 2, 3. Então, o valor desconhecido aqui de alguns lápis é 32, certo? Então, houve aqui o quê? O envolvimento da adição com a subtração, que o valor desconhecido é o número 32. Então, Júlio, ele tem 32 lápis de cor, que é o valor desses lápis desconhecidos. Na segunda questão, diz o seguinte, que uma fábrica de roupas produziu em um dia 8.600 camisetas das seguintes cores: azul, preta, amarela e vermelha. Dessa quantidade, 1.500 eram azuis e 2.500 eram vermelhas. É possível saber quantas camisetas pretas foram produzidas? Por quê? Então, diante desse problema aqui, vocês conseguiram saber a quantidade de camiseta preta e amarela dentro do enunciado, porque a fábrica de roupa diz que produziu 8.600 camisetas e dentro das cores azuis ele produziu 1.500, as vermelhas 2.500, mas não tem uma quantidade específica nem para a preta e nem para a amarela. Então, como é que vocês conseguiram resolver esse problema? Foi possível resolver esse problema sem a quantidade da camiseta preta e amarela? Então, lógico que não, né? Sem saber a quantidade das camisetas amarelas produzidas, não é possível determinar também o número de camiseta. Então, esse enunciado aqui não tem como fazer um cálculo por conta que está faltando informação da quantidade de preta e de amarela. Então, a resposta é o seguinte: sem saber a quantidade de camiseta amarela produzidas, não é possível determinar o número de camiseta preta também, certo? Então, você encontrou dificuldade em resolver o problema?
Acredito que sim, né? Porque faltou o quê? Para que a questão ela fosse concluída, ela faltou dados, né? Para que possa ser resolvido e identificado os valores. Na questão C, para resolver o problema apresentado, está faltando um dado. E qual é esse dado? A quantidade de camisetas amarelas produzida, né? Então, aqui nós vimos a letra A, B e C. Então, tanto a amarela como preta fica sem os dados. Agora, nós vamos aqui para a terceira questão da página 45, que a terceira questão diz o seguinte, que Luan está brincando de equilibrar a balança com caixas. Então, aqui pelas imagens aqui, você vê que é uma balança e que ele está tentando equilibrar a balança com caixas. E cada caixa, ela tem o seu peso. Então, ele colocou caixa em cada prato e a balança ficou equilibrada. Então, aqui na balança, ele tentou equilibrar os pratos com o peso. Então, na letra A, escreva a operação que representa a massa total das caixas no prato 1. Então, no prato 1 aqui, nós vimos 3 pesos. O de 5 gramas, mais o de 9 gramas, mais o de 3 gramas. Que vão fazer a junção para ver como é que se calcula o resultado. Então, eu faço o quê? Eu junto 5 mais 9, que é 14. 14 mais 3, 17. Então, aqui foi a quantidade de peso no prato 1. Na letra B, diz o seguinte, escreva a operação que representa a massa total da caixa no prato 2. Nós temos aqui o prato 2 com a quantidade de peso. 12 gramas mais 5 gramas, que é igual. Juntando 12 mais 5 é igual a 17. Então, aqui foi resolvido esse enunciado da questão, quando diz que Luan está brincando de equilibrar a balança com caixas, né? E no caso, ele colocou caixas em cada prato e a balança ficou o quê? Equilibrada. Tanto no prato 1 como no prato 2, então tá que os resultados são o mesmo. Na letra C, complete as lacunas com a massa das caixas de cada prato. Aí nós temos prato 1, prato 2. No prato 1, 5 mais 9, 5 gramas mais 9 gramas mais 3 gramas. Como é que se resolve? Primeiro, se soma, junta a primeira parcela com a segunda, que deu 14, com o resultado, mais a terceira parcela, que deu esse resultado. No prato 2, se calcula 12 gramas mais 5 gramas, juntando deu 17. Então, a balança ela ficou equilibrada pelo total de peso. Na questão D, Luan resolveu tirar uma caixa de 5 gramas do prato 2. O que aconteceu com a balança? Então, no prato 1, 5 gramas mais 9 gramas mais 3 gramas, 17, né? No prato 12, 12 gramas. Então, ele retirou 5 gramas do prato 2. Ou seja, ficou equilibrada. Quando o Luan tirou uma caixa de 5 gramas do prato 2, o que foi que aconteceu com a balança? Ela ficou o quê? Ela ficou desequilibrada, certo? Então, vamos para a questão E. Para que a balança volte a ficar equilibrada, que caixa Luan precisa tirar do prato 1? Então, para ela ficar equilibrada com esse peso aqui de 12 gramas, qual é o peso
que Luan tem que tirar do prato 1 para ficar equilibrado igual ao prato 2. Então, para que a balança volte a ficar equilibrada, que caixa Luan precisa tirar do prato 2? É a caixa de 5 gramas. Por quê? Porque se eu juntar 5 mais 9, dá 14, né? Ultrapassa do peso aqui dos 12. Então, o único número que eu posso tirar é o 5. A caixa 5 gramas, porque se eu pegar 9 gramas mais 3 gramas, vai dar 12. Aí sim fica equilibrado. Então, na letra E, a resposta é a caixa de 5 gramas que Luan precisa tirar do prato 1 para ficar equilibrado com o prato 2. Na questão 4, diz o seguinte: veja como Luan colocou outras caixas nos pratos da balança. Se ele quiser colocar uma caixa de 2 gramas no prato 1, qual é a massa da caixa que ele deve colocar no prato 2 para que a balança continue equilibrada? Então, vê novamente a balança, os dois pratos, no prato 1, 10 gramas, mais 4, 14. No prato 2, 7, mais 2, 9. 9 com mais 5, 14. Então, o que é que o enunciado da pergunta quer saber? Qual é a massa? Veja como Luan colocou outra caixa no prato da balança. Se ele quiser colocar uma caixa de 2 gramas no prato 1, qual é a massa da caixa que ele deve colocar no prato 2 para que a balança continue equilibrada? Então, se ele colocou 2 aqui, ele também tem que colocar 2 gramas no outro. Já tem no prato 2 gramas, então ele tinha que colocar mais 2 para ficar o quê? Equilibrado, hein? Então, a resposta é 2 gramas. Certo, pessoal? Aí, feita a correção envolvendo tanto a adição como a subtração, probleminhas, da página 45.